Bom, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Deus abençoe a você. Hoje, não tendo o culto de jovens presencialmente, mas eu vim aqui deixar uma palavra para a juventude da igreja e para todos os jovens que assistirem, que tiverem acesso a esse vídeo. E eu estou há mais ou menos 12 anos, vou fazer 12 anos agora esse ano, na liderança da juventude aqui da Igreja Gloriosa, e tenho visto nesse tempo sim a juventude crescer e glorifico a Deus mesmo, porque a juventude da Igreja Gloriosa tem crescido mesmo, não em número, mas crescido no devocional. E isso eu vejo com alegria demais, porque desde o início do ano, desde o final de 2019 e no início desse ano, o Senhor já vinha nos preparando para tudo isso que iríamos acontecer, e nós estamos um pouco mais unidos por conta dos devocionais. Nós criamos os parceiros de busca, e esse parceiro de busca, para vocês que que estão assistindo e não sabem o que é, nós nos dividimos em duplas durante 30 dias, e um ajudava o outro a ler e orar todos os dias, a ter o seu momento de leitura e de oração, separar um momento ali do dia para fazer, e fazendo também com que estreitasse os laços com as duas duplas. Eu com a minha dupla, eu ia perguntar como ela estava e saber também um pouco dela, o que é que eu poderia ajudar, o que é que eu poderia ser útil na vida dela e ela na minha, e também juntos compartilharmos da palavra do Senhor, que ela é o nosso alimento. Então isso é muito maravilhoso, que eu tenho visto o cuidado de Deus com as nossas vidas. E hoje eu quero deixar uma mensagem para vocês, uma mensagem um pouco de alerta sim, porque apesar disto, nós precisamos melhorar a cada dia. Nós precisamos melhorar até estarmos de fato prontos para sermos arrebatados com o Senhor naquele grande dia. E esse estágio de preparação, ele se dá até que esse dia aconteça. Tem uma música que diz assim: até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu vou me rasgar. E é isso que a gente precisa fazer de fato. Até que o Senhor venha, a juventude da Igreja Gloriosa vai estar crescendo em devocional, crescendo em amor, crescendo, como diz, crescendo para baixo, fazendo com que os fundamentos sejam sólidos, para que as coisas em cima aconteçam naturalmente para a glória de Deus. E eu quero ler com vocês aqui a parábola das 10 virgens. É uma leitura um pouco grande, né? Que ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, do 1 até o 13. Mas eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, que ela é muito interessante, é uma parábola muito interessante. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E essa parábola, ela é muito interessante. Ela tem vários personagens. Eu quero falar sobre 3 especificamente aqui com vocês hoje. O principal deles é o noivo. Depois tem as virgens. E depois tem o azeite.
que são colocados nas vasilhas. E as virgens, quando eu olho para essa parábola, eu vejo as virgens como um mundo. No mundo existem pessoas prudentes, existem pessoas loucas, entre aspas, existem pessoas que não são prudentes, as pessoas que vivem dissolutamente, elas não se preparam para nada. O noivo, aqui está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai voltar, e que o dia e a hora em que Ele vai voltar, nós não sabemos. Isso não foi dado nem a Ele mesmo conhecer esse dia. Só Deus, o Pai, sabe esse dia. E o azeite, eu falei, o azeite nessa parábola, ela representa o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz com que essa chama que há em nós continue acesa. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso consolador, Ele é aquele que nos conduz até o Pai. Esse Espírito Santo é maravilhoso. E aqui, Jesus Cristo, Ele conta uma história. E essa história, ela fala que existia uma expectativa de 10 virgens. 5 delas Ele classifica como nécias, ou seja, como loucas, como pessoas que de fato não são prudentes. E as 5 Ele classificam como prudentes. Então, ele, como eu já disse, Ele está citando cada um de nós, a humanidade. E Ele está dizendo a você, onde é que você vai estar? No lado das loucas ou do lado das prudentes? Mas só que, onde é que você vai estar? Isso requer alguns preparos. Isso aconteceu. Quando elas saem ali, é bem nítido que diz assim, ó, as prudentes levam azeite extra consigo. Então, veja que coisa interessante. Que azeite é esse? O Espírito Santo. E nós passamos o ano de 2019 todos falando sobre os frutos do Espírito Santo. E isso é muito interessante. Quando você vai praticando a bondade, a longanimidade, a paz, a paciência, a mansidão, o gozo, o amor, essas coisas, ela vai crescendo em você. No início você não consegue ter o domínio próprio. No início você não consegue fazer as coisas. No início você não consegue perdoar. No início você não consegue amar tanto assim. Mas quando você vai praticando, quando você vai fazendo, aquilo vai enchendo dentro de você. Aquilo vai enchendo e você começa a lá na frente fazer aquilo mais facilmente, perdoar mais facilmente. A primeira vez sempre é difícil. A segunda é difícil também. Na terceira já vai ficando um pouco mais fácil. Na quarta você já está... Por quê? Porque aquilo vai enchendo você. Esse Espírito Santo, que o fruto é dele, é do Espírito, todos os frutos estão nele e ele habita dentro de nós. Esse Espírito vai se fortalecendo. A Bíblia diz que existe uma luta dentro de nós da carne contra o Espírito. E quem você alimenta mais, ele vai ficando mais forte e por fim prevalece. Então, quando nós vamos praticando essa coisa, o fruto do Espírito, isso em nós vai crescendo. Essas práticas vão se tornando rotineiras na nossa vida. Você vai começando a se tornar, de fato, um filho de Deus. A imagem, conforme a semelhança dele, você vai começando a praticar as coisas que são dele. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que reina em você. E ele está forte, ele está mais alimentado do que a sua carne. Então, precisamos entender, de fato, que essas 3 coisas que falamos aqui, esses 3 personagens que fazem parte da nossa vida diária, o noivo, Jesus Cristo, as virgens, que são loucas ou prudentes, que é o local de decisão, onde nós vamos querer estar. Onde você vai querer estar? Do lado das prudentes ou do lado das loucas? Daquelas que não se preparam, daquelas que não estão buscando, daquelas que não estão com o seu azeite reserva, aquelas que não estão antenadas, buscando ao Senhor. E o Espírito Santo, que é aquele que nós devemos preservar dentro de nós, porque ele, como é o termo da moda aí, o fogo, é ele que faz queimar em nós o desejo, a paixão pelo Senhor. E nós precisamos alimentar ele. Então, para finalizar, eu quero dizer a vocês isso, que precisamos continuar com o nosso devocional. Precisamos continuar firmes na rocha. Precisamos nos voltar mais para Deus. Essa é a preparação importante para que aquele dia, quando vier,
quando o dia do Senhor chegar, nós possamos estar do lado daqueles que de fato deram atenção à palavra de Deus e que de fato, como foi mencionado lá no devocional, nós somos aqueles que vivemos pelo propósito eterno e não por nossas necessidades. E às vezes é um pouco duro quando a gente ouve isso, vivemos como animais que vivem para satisfazer os seus instintos, animais que vivem para simplesmente comer, ter o que comer, coisas melhores e isso e aquilo. Não, nós vivemos por um propósito eterno. Fomos criados para louvor e honra e glória do nome de Jesus, e é por isso que vivemos, e é para isso que vivemos, e é para isso que estamos com Ele, em nome de Jesus Cristo. Então que o Senhor abençoe você, juventude, não só a juventude da Igreja Gloriosa, mas todos os jovens que nesse mundo têm vivido um bombardeio de desejos, de sensações. Nós temos visto aí o número de acesso à pornografia, à masturbação, crescendo de uma forma alarmante. Então, jovens que têm sido bombardeados com raves, com festas a todo momento, ou seja, tudo tem levado você a não parar, tudo tem levado você a manter essa rotina louca. E o Senhor agora, para um pouquinho, para aí um pouco, reflita em como está a sua vida e como está a nossa vida na realidade, que é o que eu estou fazendo também, refletindo um pouco sobre a minha constância na presença de Deus. Por quê, André? Porque é isso que vai fazer com que eu me mantenha firme, até que quando ouvirmos o noivo vem, possamos de fato, com alegria, do lado daquelas noivas prudentes, que estavam com alegria para entrar no gozo do Senhor, e não como as outras, que a porta se fechou e chegaram desesperadas. Por quê? Porque priorizaram outras coisas. Então, essa é a palavra do Senhor, e eu espero que de fato tenha entrado no seu coração e que que o Espírito Santo possa convencer você do pecado, do juízo e da justiça. E graças a Deus que não são pelas minhas palavras que você vai ser convencido, e sim pelo Espírito Santo de Deus, e que Ele habita em você e que Ele te convença de todo o mal, como diz, do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele convença cada um de nós desses 3 pontos, em nome de Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus, que Ele abençoe você e sua família, e que de fato saiamos cada dia melhores, estejamos cada dia melhores na presença dEle, em nome de Jesus Cristo. Amém.